santo e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. 1 Samuel, capítulo 2, do 27 ao 36. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aleluia. 1 Samuel 2, a partir do 27. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Glórias a Deus, vamos ler. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante em mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada? E honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isso te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possas comer um pedaço de pão. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar o nosso coração. Senhor, eis aqui a tua palavra, meu Pai. Ó Senhor, nos instrui, nos ensina, meu Pai. Ó Senhor, conforme, meu Pai, a tua palavra. Senhor, nessa noite, dilata o nosso coração. Abre os nossos olhos, meu Pai. Ó Senhor, e os nossos ouvidos, meu Pai, para que possamos, meu Pai, entender, ouvir e entender, compreender, praticar a tua palavra, meu Pai, e nos dá mais temor do Senhor, meu Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Hoje eu pedi o Senhor ensinamento. Aleluia, Jesus. E o Senhor, irmãos, me trouxe essa palavra. Aleluia, Jesus, para a gente meditar um pouquinho. Aleluia, Jesus. Na história de Eli, aleluia, e da sua descendência. E essa profecia, né, que foi dada a ele. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala, irmãos, que os irmãos já conhecem a história. Aleluia, Jesus, que o Senhor escolheu, né, aleluia, Jesus, Arão como sacerdote, sumo sacerdote, e falou que todos os descendentes dele, aleluia, seriam sacerdotes. Aleluia, Jesus. Os demais filhos de Levi, que não eram descendentes de Arão, eles eram levitas, fazia toda aquela, né, ajudava ali, aleluia, Jesus, quando eles estavam fazendo o sacrifício, colaboravam, aleluia, no ministério da casa do Senhor. Mas a Bíblia fala que os filhos de Arão eram sacerdotes.
E aqui, nesse momento que nós lemos, aleluia, Jesus, Eli era um descendente de Arão. Aleluia, Jesus. E aqui ele está como sumo sacerdote. E os filhos dele, sacerdote. Ele era o sumo sacerdote e os filhos, sacerdote. Aleluia, Jesus. Mas a Bíblia fala, irmãos, que até a Bíblia cita que esses filhos, eles eram filhos de Belial, né? Nós já até falamos aqui. Aleluia, de tão maus que ele era. Vamos ler, por exemplo, aleluia, Jesus, o que eles faziam lá em 1 Samuel 2, aí mesmo. Aleluia, Jesus, do 12 ao 17. E depois a gente vai no 22 e o 25. Só para a gente ter uma ideia, para quem não sabe, aleluia, talvez alguém online não sabe o que esse jovem fazia, nós vamos ver o que eles aprontavam. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e se não, por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Agora o 22 ao 25, aí no capítulo 2 mesmo. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a fama essa que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouvir a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Amém. Aleluia. Tá vendo, irmãos? Aleluia, Jesus. Além deles não se importar com o sacrifício, lá no livro de Levítico fala das ofertas e tudo. Aleluia, como cada oferta deveria ser feita. Aleluia, Jesus. Sim, uma parte era do sacerdote, mas não era desse jeito. Aleluia, Jesus. Primeiro eles queimavam a carne toda. Tinha uma parte que era inteiramente para Deus. Era queimada e era para Deus. Ninguém tocava. E tinha uma parte que era do sacerdote, mas era uma parte que Deus estabelecia. Né? Então tinha que acabar de fazer o sacrifício primeiro, né? Entregar para Deus e tudo, depois separava a parte que era deles, porque eles viviam em função disso, eles viviam pela obra, né? Aleluia, Jesus. Então o Senhor estabeleceu, aleluia, Jesus. Então parte do sacrifício era para eles, sustentar eles. Aleluia, Jesus, porque eles não eram igual as outras filhas que saíam para trabalhar fora. Aleluia, não. Eles ficavam o tempo todo, porque o tempo todo, qualquer hora, podia aparecer alguém ali para fazer sacrifício. Aleluia, Jesus. E tinha que ter levita, tinha que ter sacerdote disponível. Então eles não podiam trabalhar fora. Aleluia, Jesus. O Senhor estabeleceu que eles ficassem por conta da obra. Aleluia, Jesus. Por isso o apóstolo Paulo fala: digno é o obreiro do seu salário. Porque ele vivia, eles viviam por isso. E tinha essa parte que realmente era deles. Mas aqui, irmão, você vê que eles não esperavam, aleluia, Jesus, nem acabar o sacrifício. A carne estava crua, aleluia, no altar. Uma coisa santa, porque a oferta, os irmãos, né, já leram o livro de Levítico, os irmãos vê como que Deus é meticuloso com as ofertas, aleluia, como é que vai ser feita, aleluia, que tipo de animal tinha que ser feito. Eram muitos detalhes, porque Deus é um Deus muito detalhista. Aleluia, Jesus. E aí, o que eles faziam? Eles mandavam o servo deles, né? Aleluia, ir lá
e pedir, me dá, o sacerdote está querendo um pedaço de carne. Ele falou, não, o homem que estava, né, o levita provavelmente estava, não, espera acabar aqui, depois tira para... Não, ele quer agora. Aí Jesus já ameaçava e enfiava o garfo, e qualquer coisa que saísse no garfo dele, a carne ainda crua, ele pegava, antes de completar o sacrifício, qualquer coisa, e levava para eles. Tipo assim, e a Bíblia vai dizer... Aleluia, quando fala na profecia, fala assim, o Senhor falou assim, porque dá coices contra o sacrifício. Aleluia, Jesus. Porque eles desprezavam aquilo que era de Deus. Desprezavam totalmente. É como se, isso aqui é só uma carne, né? Aleluia, Jesus, é uma carne que está assando. É para isso que era isso. Um churrasquinho aqui. Aleluia, estou com vontade de comer agora. Aleluia, então tire agora. Quer dizer, eles não tinham a menor temor de Deus. O menor temor. Porque tudo ali no tabernáculo, irmãos, era santo. Lá dentro, então, principalmente, né? Aleluia. E o altar ficava do lado de fora. Era coisa santíssima. Aleluia, muito santa. Aleluia, Jesus. E aí eles, né? É o sacrifício. Qualquer problemas, né? Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, além disso, eles começaram a prostituir com as mulheres. As mulheres iam fazer uma fila perto da tenda da congregação, e eles ficavam com ela, e provavelmente ficava com ela dentro da tenda da congregação, porque era lá que elas faziam a fila, aleluia, Jesus, para poder ficar com elas, aleluia. Então, quer dizer, você via que não tinha temor nenhum nesses jovens, e sacerdote, irmãos, que conheciam a lei, conheciam mesmo, porque o sacerdote tinha que conhecer a lei de canto a canto. Aleluia, Jesus, porque as pessoas vinham para fazer sacrifício, eles tinham que ter conhecimento para eles poderem passar para a pessoa. De repente a pessoa veio, eu vou fazer um sacrifício para expiação do pecado. Aleluia, aí ele trouxe uma cabra fêmea. Não pode. Aleluia, volta lá, você tem que pegar, um macho, depende, o que aconteceu, isso, aquilo. Não, então tem que ser tal animal. Tem que ser sem mancha. Aleluia, então eles tinham que saber. Aleluia, Jesus. E mesmo eles sabendo tudo isso, eles não importavam com isso. Eles não estavam nem aí para aquilo. Aleluia, Jesus. E isso começou a cheirar mal diante de Deus. Porque uma coisa, irmãos, eu sempre soube que Deus sempre zela pelo que é dele. Mas olha a forma como Deus falou com o Eli. Aleluia. Vamos voltar de novo na profecia. 1 Samuel 2, a partir do 27. Quer ver? Olha como que Deus fala. Deus fala que, no 28, ele fala que ele escolheu, aleluia, Jesus, a tribo de Levi entre todas as de Israel, aleluia, para oferecer as ofertas queimadas. A forma que Deus está falando, observa. Vamos ler o 28 e o 29. E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dás coisas contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos envergonhares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Olha para você ver, aqui você vê claramente, você sente pelo Espírito Santo claramente um Deus profundamente ofendido, profundamente magoado. Aleluia, Jesus. Ele falou assim, olha, eu escolhi vocês, eu separei vocês, quer dizer, o que eu fiz para vocês é um privilégio, porque não é todo mundo, parte que Deus fala aqui, você, eu te escolhi como sacerdote eterno, era algo que para descendência por descendência, então ele ia ter, tipo assim, eu penso assim, para mim, era uma dádiva que ele ia ter sobre toda a descendência dele. Exatamente, e assim, olha para você ver, eles desprezando isso, tipo assim, Deus falando assim, tipo assim, não é qualquer coisa, vocês estão tratando como se fosse uma coisa qualquer, não é, porque não é todo mundo que faz isso. Né, vocês foram separados para fazer isso, né? E assim, quer dizer, vocês foram separados. Eu dei. Sabe o que é isso? Sabe como que a gente é a mesma coisa que você vai lá e compra um presente para agradar uma pessoa,
né? E você vem com o coração todo cheio de amor, você escolhe aquilo que você acha que é mais, sabe? É que não existe, por exemplo, uma coisa que é original. Não vou dar isso aqui para a pessoa e tal. Não tem muitos desse, aquela coisa toda. E aí você entrega para aquela pessoa e aquela pessoa pega e joga, assim, tipo assim, como se aquilo não fosse nada. E você olha assim, você fala, nossa, mas eu andei, nossa, eu fui atrás disso, aleluia, para conseguir isso, para poder dar para essa pessoa, para mostrar, aleluia, Jesus, no meu carinho, né? Aleluia, e essa pessoa pegou isso e desprezou, né? Então, quer dizer, gera em você um sentimento de tristeza. Você fez algo para a pessoa e a pessoa totalmente desvalorizou o que você estava oferecendo com toda a melhor das intenções, vamos dizer assim. O Pedro, depois o irmão Manuel. Não, é que eu fico com uma dúvida. Não sei, eu acredito que não entra tanto no ensinamento, mas só que eu fiquei pensando aqui, aí acho que eu até fiz essa pergunta uma vez, só que eu esqueci a resposta. É porque lá atrás, né, não que tem a ver, né, lá atrás, quando Eleazar, né, o filho do Arão, ele executa o zelo de Deus no... Finéias, né? Filho de Eleazar, né? Filho de Eleazar, né? Isso. Ele executa o zelo de Deus no meio do arraial. Deus fala, né, que o sacerdócio de Eleazar seria... de Finéias, né? Ia ser eterno, certo? Certo. E tipo assim, claro que no caso dos filhos de Eli e de Eli também, né? Porque não foi só os filhos de Eli que errou. Eli também errou. Sim. Porque ele não corrigiu da forma certa. Sim. Corrigir, ele corrigiu. Falou, né? Só que não tomou atitude. Não tomou atitude, né? Foi meio que uma fala em vão, né? Não surgiu efeito. Só que aí, tipo assim, no caso, por exemplo, de Finéias, o sacerdócio é eterno, mas no caso por exemplo, do outro filho, né, da outra descendência. Sim. Por mais que às vezes não teria aquela promessa que Deus prometeu para Finéias, não ia deixar também de Deus ter um zelo por eles, né? Sim. Só que depois a gente vai entrar, né, nessa parte aqui que fala assim, é perpétuo, mas aí não, né? Depois a gente vai entrar nisso. O irmão Manuel, depois o Denilson. Que dá para entender, né, que Jesus deu para eles, mas eles estavam zombando da coisa de Deus, né? E não valorizou, né? Não valorizou, zombando porque o que eles fizeram, né? Foi muito grave. Foi muito diante grave. de Deus, né? Muito grave. Muito grave. E aborreceu muito o Senhor. Você vê assim, Deus falando essa profecia, você vê que o coração dele magoado com aquilo, magoado, né? porque o que eles fizeram, né? Era terrível. Igual, eu já ia até falar sobre isso que o Pedro falou, mas como o Senhor Deus deu uma palavra, né, que o sacerdócio dele seria perpétuo. Como a palavra de Deus não podia voltar atrás, Deus deu outra palavra. Então eu vou ter que finalizar o seu sacerdócio e eu vou levantar um outro, porque foi uma promessa condicional, né? Igual o pastor sempre falava, exatamente. Né? Então, é aquela coisa assim, Deus promete, vai ser eterno, mas tem que andar. Tem que andar, então, se não, quer dizer, se eles quebram a aliança, quebrou o acordo. Quebrou o acordo, Então, assim, era uma promessa, mas para você fazer parte daquela promessa, ele tem que estar. Tinha que estar, né? Então, exatamente. por isso que quando eles saíram da promessa, como Deus tinha um propósito, ele teve que acabar com aquela semente para suscitar um outro sacerdócio, né? Porque assim, aqui, aí nós vamos até chegar lá, que é até muito interessante isso aqui. Aleluia, vou passar o carro na frente dos bois, nós vamos chegar lá. Aleluia, Jesus. E aí, os irmãos, olha para você ver, voltando aí na profecia, que Deus mostrando para eles que Deus tinha escolhido eles. Tipo assim, né? Não era uma coisa banal, não era assim, todo mundo faz. Não. Aleluia, Jesus. Eles foram separados para aquilo. E aí o Senhor fala assim, por que dais coices, né? Nós até falamos aqui, contra o sacrifício e contra a minha oferta. Olha para você ver, é a minha oferta. É a minha. Aleluia. E vocês estão dando coices contra o meu sacrifício, contra a minha oferta. Olha para você ver que coisa. Aleluia, Jesus. Os irmãos conseguem sentir assim, um pouquinho do coração de Deus? Aleluia, Jesus, contra a minha oferta de manjares. Que, olha, você vê que Deus fala assim, olha, que tipo assim, não foi qualquer coisa, não é, como diz, feito na casa da dona Joana, não foi assim, feito na porta de um bar, né? Não era isso, ele fala assim, que ordenei na minha morada.
na minha morada. Tipo assim, era uma coisa muito, muito santa. Aleluia, eu ordenei isso. É como se assim, isso aí não foi assim de qualquer jeito. Aleluia, aleluia, eu projetei na minha morada, aleluia, na minha santa morada eu projetei e passei para vocês, e olha o que vocês estão fazendo. Não sei se eu tô certo, né? Mas é até mesmo Ofni, Finéias, até Eli tinha uma visão, sei lá, até um pouquinho banal, né, sobre Deus, porque Deus já estava alertando. Aí, se a gente, né, para pensar, a gente vê como Deus também amava, que Deus falou. Eu creio, primeiro, né? Não falou sei, primeiro, né? Eu creio, não sei E se falou tô- duas vezes. Duas vezes. Depois a gente vai ler a outra parte. Né, nesse homem e ainda por Samuel, que era só uma criança. Exatamente. E o engraçado, não é que é engraçado, mas que a gente fica assim até maravilhado e até chocado é que Deus avisou e o coração deles às vezes foi tão duro, às vezes não, foi duro, que não quis fazer o certo. Porque, por exemplo, porque se fosse algo que Deus não tivesse avisado, beleza, mas Deus sempre avisa. Porque o sacerdócio é santo, que nem você falou, quando a gente chega em Levítico, a gente vê o como foi projetado detalhe por detalhe, que não é algo simples, é zelo, é medida, é o que agrada o coração de Deus. E eles estavam fazendo como se fosse, tipo assim, só mais uma função. E não era só uma função, era uma função que nem a gente falou uma vez, de todas as tribos. Os levitas foram escolhidos, era um privilégio. Era um privilégio. Era um privilégio muito grande. As outras tribos não, mas os levitas podiam estar exercendo no tabernáculo. Só às vezes a gente está obrando, às vezes abriu um culto, às vezes tocando, às vezes pregando. A gente já fica até feliz porque a gente está obrando. Imagina eles. Que é uma coisa, e tudo é santo, né? Uma única tribo de 12 sendo escolhido por Deus, né? E querendo ou não, é muito triste. No meu coração veio essa tristeza. Por quê? Porque Deus avisou, Deus sempre falou. E eles não quiseram fazer o certo, o coração muito duro e não se arrependeram. Infelizmente, né, Deus teve que cumprir, que nem necessário a promessa condicional, né? Não cumpriram aquela promessa, o que tinha que ser exercido naquela promessa, Deus teve que cortar. Mas você vê que Deus avisou antes, porque Deus ainda queria dar uma chance para eles. Isso aqui, claramente você vê Deus querendo dar uma chance. Deus estava uma oportunidade. Deus estava magoado, Deus estava triste, aleluia, mas Deus queria dar uma oportunidade. Porque aqui Deus está falando com Eli, porque ele era o sumo sacerdote. Então cabia a ele a tomar uma atitude em cima dos filhos dele. Entendeu? Ou chamar eles para um concerto e fazer aquele sacrifício, porque tinha um sacrifício quando o sacerdote errava, tinha um sacrifício que tinha que ser feito, né? E aí eles faziam aquela coisa. Ou se de tudo eles não quisessem, eles tinham que ser destituídos, tinham que ser tirados do sacerdote. É isso que Deus queria de Eli. Não que Eli chegasse simplesmente e conversasse com eles, igual ele fez. Aleluia, porque ele conversou. Vamos de novo para vocês verem. No 2:22. E o pecado de Eli, ele foi um pouco diferente, né, dos filhos dele, foi pior, né, mais grave, porque Eli não fazia essas coisas aqui, não. Ele não tinha essa capacidade. Você vê que ele tinha um certo temor, uma certa, né? Ele não era igual aos filhos dele. Porque olha a forma como ele fala. Lê de novo aí, ó. O 2:22 ao 25. Lê de novo. E presta atenção. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Tá vendo? Ele não ignorava. Ele falou assim: por que vocês estão fazendo essas coisas, gente? Por quê? Porque ele não aprovava, ele não achava isso legal. Aleluia. Por que vocês estão fazendo essas coisas? Porque eu estou ouvindo de todo o povo vossos malefícios, ou seja, fazendo coisas más. Pode continuar. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que... Não, deixa eu de novo. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Tá vendo? Aleluia, Jesus. O Senhor, né? Aqui quando ele fala, aleluia, Jesus, o Senhor já tinha
deixado, você viu? Porque eles, né, endureceram tanto o coração, é igual endurecer o coração de Faraó, né, que a Bíblia fala. Você vê que o Senhor já tinha, aqui o Senhor já tinha determinado, já tinha dado um veredito. Eu acredito até que essa profecia foi antes dessa parte, porque a Bíblia não segue uma ordem cronológica. Às vezes você vai ler um versículo, você acha que uma coisa que aconteceu lá na frente está antes da outra, e muitas vezes não é. Então acho que você quase respondeu minha pergunta. É porque eu ia perguntar por que depois disso Deus ainda, né, falou com Samuel para Samuel falar com Eli. Mas que nem você falou, a Bíblia não está em ordem, a gente não sabe se aconteceu antes ou aconteceu depois, né? Porque você viu que já falou assim, porque o Senhor os queria matar. Então por que Deus ia ficar falando depois, né? Não é verdade? Aleluia, Jesus. 3:13, pode ler. Um dia que eu li, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis... Volta então, porque a gente já até vê o que ele falou, tornou a repetir, né? 3, do 10. Do 10 até o 14? O 14. Tá. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinarão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu, porquanto jurei à casa de Eli que nunca jamais será espiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Tá vendo? Aleluia, Deus já encerrando, só avisando aqui. Só avisou, né? Já estava no limite. E, na verdade, a gente pensa, mas por que Deus falou? Para deixar, para ensino para nós. Aleluia, Jesus. E para o povo ver que Deus trata as coisas dele com seriedade. Ele falou que iria fazer e depois a gente vai ver ele cumprindo. Irmã, depois o irmão. Aleluia, Jesus. Ô, Ju, quando eu li essa palavra, me chamou muita atenção mesmo, que a pessoa fala assim: nossa, mas Deus fez isso, nossa, não deu nenhuma oportunidade. Mas aqui Deus deixa bem claro que por que Deus tomou tal atitude, porque Eli já conhecia o pecado dos seus filhos e não tomou atitude. Além de conhecer, ele era sumo sacerdote. E por isso que Deus julgou a casa dele daquela maneira, porque se ele não conhecesse, Deus não julgaria daquela maneira, ou talvez julgaria, mas não dessa forma. Mas como ele conhecia, então ele tinha o dever de zelar pela obra de Deus. Exato. Então, assim, ele não estava inocente, ele sabia. Não estava. É porque a gente pensa, igual a irmã falou, né? Tadinho, né, do Eli. Ele tinha um temor, o filho dele estava fazendo errado, aí ele falou, os meninos quiseram ouvir, né? Mas não, ele tinha um dever, ele era sumo sacerdote. Eles eram sacerdotes, mas ele era sumo. A decisão estava na mão dele, entendeu? É o que ele fizesse, era assim. Deus falou no início para ele, justamente para ele tomar uma posição, mas ele não quis tomar essa posição, por quê? Eu acredito que ele pensou assim, vou ter uma conversa com eles, mas não queria tirar eles. Não, vou tirar meus filhos do sacerdócio, né? Porque assim, aí a pessoa pensa assim, mas aí não tinha outro sacerdote para o lugar? Tinha eles. Você sabia que a casa de Eli, eles eram descendentes de Itamar? Porque Arão teve 4 filhos. 2 morreram, que ofereceram incenso estranho, né? Sobrou 2, Eleazar e Itamar. E aí, como o Eleazar era mais velho, então, normalmente o sumo sacerdote foi passando para a descendência do Eleazar. Só que aqui, nesse momento, na história de Eli, provavelmente pode ser que alguns descendentes que era para assumir, pode ter acontecido alguma coisa, ou ainda não tinha idade, aí quem assume o sacerdote? Eli.
Ou talvez alguém antes dele também, não sei se foi antes ou se chegou nele, né? Mas aí Eli é o sumo sacerdote agora, né? Aconteceu alguma coisa nessa trajetória que o sumo sacerdote teve que ser assumido pelos descendentes de Itamar, né? Não é que era errado, podia, mas é porque normalmente era o primogênito, né? Mas com certeza na hora de estabelecer ali a pessoa que normalmente viria, não estava, talvez era novo demais, teve que assumir aí passou para a descendência de Itamar, né? E seguiu esse sumo sacerdócio. Então Eli era sumo sacerdote. Beleza, se os filhos dele, vamos supor, se eram só os 2 que ele tinha, então passasse o sacerdócio então para os descendentes de Itamar. Ele era o sumo sacerdote, mas não significava que tinha seus filhos, né? Tinha que ser descendente de Arão, né? E tinha muitos lá que poderia fazer aquela função, mas ele não quis, né? Ele queria que fossem os filhos dele. Quem ia falar? O Denilson, né? Tá. Que a pessoa pensa assim, mas é a pessoa que está adulterando, não sou eu, mas se eu estou sendo conveniente com aquele pecado, eu também estou pecando diante de Deus, igual Eli. Eli também pecou, porque ele também estava sendo conveniente, tipo assim, não fazia o que os filhos faziam, né? Mas a partir do momento que a pessoa, entre aspas, apoia, ele também fica sendo culpado daquela situação. Que aprovou e estava na mão dele, né? Estava na mão dele tomar a decisão. Ele era o pai e ele era o sumo sacerdote. Então, tudo ali estava na mão dele. Mas, quer dizer, se ele tomasse uma postura, acabava aquilo ali, né? E por quê? Porque ele fala com os filhos dele que os filhos dele estavam fazendo Israel pecar. Porque eles eram sacerdotes com aquelas atitudes, ele estava desprezando a oferta e levando as pessoas como também tratar de qualquer jeito. Se o sacerdote faz, por que nós não podemos fazer? Né? Por que a gente também não, né? Se eles que são, né? Estão fazendo desse jeito. Entendeu? Então, quer dizer, eles desprezavam e passavam uma mensagem para as pessoas. Pode fazer também. Sem Deus não liga para isso, não. É isso que eu ia comentar. Porque o que aconteceu? O que estava acontecendo, né? Eles estavam fazendo a obra de Deus algo banal. Então, então ele estava passando para o povo uma mensagem seríssima. Então você pode vir para a casa de Deus, oferece o sacrifício que você quiser, faz do jeito que você quiser e está tudo bem. E a gente vai continuar pecando, só que acontece, a obra de Deus não é brincadeira. Né? Exato. Então, ou seja, por isso que Deus teve que... Não é que teve, Deus fez para servir de testemunho até para as pessoas, né? Por causa de que a obra de Deus é perfeita. Ele não vai deixar a obra dele cair em desquete por causa... Porque não era... Além de... Ele estava fazendo horrível, né? Isso também, já diante de Deus, era terrível. Mas ainda estava dando mau exemplo. Incentivando o povo, né? Incentivando o povo a fazer. Eu fico maravilhado, assim... A gente... Pra você ver, igual... A gente olha Jó, né? Jó não era sacerdócio, mas ele tinha tão cuidado com as coisas do Senhor Jesus, né? E aquele que era para ter um cuidado, você vê, a Bíblia diz que Jó, antes dos filhos dele, a Bíblia não fala que os filhos deles pecavam, mas a Bíblia fala assim que antes do filho quando ele sabia que os filhos dele iam para uma festa, ele, Deus, eu vou oferecer um holocausto, porque se porventura, não que os filhos dele iam pecar, mas se porventura eles pecarem, o Senhor usa de misericórdia para com eles. Você vê como preventivo, né? Como se fosse assim. Você vê como que um coração quebrantado na presença de Deus faz a diferença, né? Tipo assim, agora a gente vê Eli. Ele recebeu algo tremendo da parte de Deus, sacerdócio. Deus, você vê quando Deus fala com ele, assim, porventura, você te dei um sacerdócio, era algo... Gente, algo tremendo. O homem era sumo sacerdote. Você vê. Ele que fazia o sacrifício, ele que levava as causas do povo a Deus, né? Era a maior autoridade que tinha em Israel. Vamos Nem falar tinha no rei preto, nessa época, né? No preto e no branco. É um homem que podia conversar com Deus e passar para o povo. Ele era só ele que entrava no Santo dos Santos, só ele que via aquela arca, gente. Exatamente. Só ele que via a arca, nem os filhos dele via, ele que entrava lá e via, né? E não podia entrar qualquer hora que ele quisesse, exatamente. Que a Bíblia fala, né? Mas quando tinha um momento, podia entrar, ele podia entrar. Então, assim, você vê, muitas das vezes até a gente, né? Igual, você vem para um culto, não vou para o culto porque vem com amor, porque você está entrando, né? Na presença uma coisa do Senhor assim, Jesus. essa hoje mesmo mexeu muito comigo, né?
E eu fiquei assim observando e eu falei assim, oh meu Deus, a gente tem que orar e pedir o Senhor para a gente ter mais temor, né? Temor pelas coisas de Deus, né? Porque assim, claro, irmãos, Deus sonda o coração, Deus sonda a estrutura, Deus sonda tudo, né, da gente. Sonda caso por caso. Isso aí, né, graças a Deus que Deus sonda cada um de nós, né? Mas é uma coisa que às vezes a gente tem que preocupar e pedir a Deus, mas, ô Senhor, não deixa minha mente ficar tão bloqueada que eu desfazer de algo do Senhor e não perceber que eu estou desfazendo, porque a gente pode. Às vezes você pode desfazer de alguma coisa ou tratar uma coisa de Deus sem, sabe, sem aquele temor, sem aquela dedicação e não perceber que a gente está fazendo isso. Né? Sim, você não percebe, que você pensa assim, esses jovens, ele chegou num ponto que para eles não era normal, natural, né? Tipo assim, é só ir lá, pega o negócio, fazer normal. E isso, tipo assim, com certeza isso vinha de um tempo, né? Que eles começou, faz uma coisinha pequena, faz outra. Ah, não deu em nada mesmo, o fogo não desceu do céu. Afinal de contas, se a gente tivesse feito alguma coisa errada, ia acontecer igual Nadab e Abiú, né? Porque foi morto lá na hora. Mas não acontecia nada com eles. Então, tipo assim, tá tudo certo com a gente, né? Na hora, é verdade. Exatamente. E assim, a gente tem que pedir, porque a gente é falha, irmãos. A gente tem que entender uma coisa. A gente não pode colocar na cabeça e falar assim, não, mas eu sou assim, eu sou assada, eu faço e não sei o quê. Eu mesmo, eu faço sempre isso aqui. Eu falo, Deus, eu dedico certas coisas, mas eu sei que deve ter muita coisa que eu estou deixando a desejar. Eu faço mesmo que eu não saiba, Senhor, me revela, porque você imagina, já pensou isso? Imagina a gente tratar as coisas de Deus de qualquer jeito, sem a gente perceber, porque a gente acostumou com alguma coisa, e a gente fizer aquilo, mas assim, na cabeça da gente está normal. E de repente aquela atitude está desagradando, aborrecendo, e vai vindo consequências. Às vezes pode até acontecer coisas que a gente não sabe por que está acontecendo. Aí você nem sabe que Deus está permitindo certas coisas, impedindo certas coisas, porque a gente está fazendo as coisas de qualquer jeito. Ou então consequências que pode vir futuramente, né, que está vindo por aí, que a gente não sabe, né, não se deu conta, e às vezes mesmo que Deus fala, que você está tão aéreo, que Deus fala, mas a gente sempre fala assim, mas é eles, né, nossa, mas os filhos de Eli, né, eu acredito que até eles mesmos, quando lia a lei lá e via o povo de Israel, era perigoso eles falar assim, olha, o povo de Israel murmurou, né, o povo de Israel fez isso, e eles lá, dando coice contra o sacrifício, né? Mas para eles era uma coisa, como no ditado fala, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E Deus... Oi? Os sábios entenderão. Então, os irmãos... E olha a profecia, vamos continuar aqui. 2, nós estávamos no 28, 29. Olha para você ver que fala assim, que o sacrifício, que é a oferta, a minha oferta de manjares, que eu ordenei na minha morada, tipo assim, né? Foi uma coisa assim, planejada, projetada na santidade de Deus, na morada dele, não era qualquer coisa, né? Mas na mente deles não era nada assim. E ele fala assim, honra teus filhos mais do que a mim. Olha como que Deus ficou aborrecido, porque Deus falou assim, você está honrando os seus filhos. Ele era sumo sacerdote. E você está honrando os seus filhos mais do que a mim. Você colocou eles em primeiro lugar mais do que a mim. Porque você, né, com certeza, não quis, né, tomar uma posição. E eles estão fazendo algo contra mim. E você não fez nada, porque você está honrando mais eles do que a mim. Olha você ver. E Deus chateado com isso. Aleluia, Jesus. E fala, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Ainda, assim, usando as coisas que o povo de Deus entregava lá para poder beneficiar, né? Porque tinha a parte que era deles, não era
tudo daquela forma que ele estava fazendo. E vocês, tipo assim, vocês estão beneficiando em cima da oferta do meu povo. Quer dizer, não é nenhuma oferta que vocês fizeram voluntária também, mesmo que fosse, também era santa, mas é do meu povo ainda. Meu povo de Israel. Né? Que era um povo assim, que Deus separou também, né? Que Deus tinha um cuidado, um zelo com eles. Né? E aí ele continua dizendo aqui no 30: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu, que nós falamos, né? Que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Aí você fala assim, ai, mas Deus mudou de ideia. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Aí parece que Deus prometeu e depois desistiu, né? Não foi isso, né? Era um condicional. Aleluia, Jesus. Ele fala assim, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos. Né? Isso aí já é como diz, uma regra geral de Deus. Quem me honra, eu honro. Aleluia. Quem me despreza, também eu desprezo. Então, era geral. Bom, eu prometi que ia ser assim, assim, assado. Mas vocês quebrou essa regra principal. Vocês não me honraram. Então, eu não honro quem não me honra. Eu honro só quem me honra. Eu fiz a promessa, mas vocês quebraram o contrato, vamos dizer assim. Aleluia, porque vocês me desonraram, né? Aleluia, Jesus. E aí, olha essa profecia e a gente vai ver ela se cumprindo. O 31, lê aí o 31 até o 36. Vamos repetir só para os irmãos prestar atenção bem. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. Um homem, porém, que eu te desarraigar do meu altar, será para vos consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isso te será por sinal a saber o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Tá vendo? Aleluia, Jesus. E a gente não sabe quanto tempo passou depois dessa profecia, né? A gente pensa assim, não acabou de falar, aconteceu. Aleluia, mas pelo dá a entender que passou um tempo, a gente só não sabe quanto tempo, mas passou um tempo. E eles continuaram. Né? Continuaram, ele também não fez mais nada e pronto, né? Tanto é que quando Samuel entregou aquela profecia para ele, quer dizer, ele fez, né? Ele fez Samuel contar. Samuel está até com medo de contar para ele porque foi muito dura. E ele ficou assim, como é que eu vou falar isso para o sumo sacerdote, né? Tipo assim, uma coisa que Deus falou comigo, mas ele fez. Vamos ler, quer ver? 1 Samuel 3, 17 e 18. E ele disse, que palavra é que te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele, o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. Amém. Tá vendo? Ele falou, ele reconheceu na hora que era de Deus. Ele já tinha recebido uma antes. Isso aí é o Senhor mesmo. Mas faça o que parecer bem aos seus olhos. Você viu que já tinha conformado? Mas eu fico pensando, tipo assim, misericórdia. Se eu ouvisse uma palavra dessa, mesmo que o mal tivesse terminado, eu ia chorar. O Senhor, pelo amor de Deus, me perdoa. Você viu que ele conformou. É como você pensa assim, não tem nada a ser feito. Não você tem, vê, né? Tipo assim, conformismo. Tipo assim, não tem nada o que fazer, o que eu posso fazer? Pois é, nada. mas talvez você tivesse então, quer dizer, se Deus está falando que vai fazer, então ele faça. O que eu posso fazer? E você vê, Acabe humilhou. E Deus deu ele vitória. Exatamente. Ele já falou, se tem que acontecer, que aconteça, então. Com certeza deu um tempo, porque quando Deus falou com Samuel, ele era um jovem, né? Tipo assim, um adolescente. Mas lá no final, fala que um desses tinha um filho. Então deu um tempo, ou seja, vamos supor,
que a gente não sabe a idade Eu certa, que acredito não que se pode fala, ser né? alguns anos, né? Exatamente, porque, tipo assim, quando fala que, acho que o Ofne tinha um filho, né? O Finéias, não sei, que a mulher dele estava grávida, que ela também... Então, ou seja, deu um tempo nessa escalada aí, né? Então, ou seja, com certeza Foi Deus rapidinho, não foi não. de uma hora para outra, não. Então, teve um tempo até Acontecer. concretizar aquilo ali, né? E é esse que é o problema. Quando passa o tempo, as pessoas esquecem, né? E conformam. Ele já estava conformado, né? Não, algo que, né, a gente estava no ensinamento que é muito interessante é que o mais sério ainda é que eles estavam tocando a arca. E a arca era a presença de Deus, tanto que a gente vê quando o povo de Israel vê que a arca é tomada, até a mulher, né, que meu pai falou, ela tem um filho e coloca o nome do filho, né, eu não sei qual que é o nome, mas ela fala porque foi a glória de Israel. Sim. Então era muito grave, tipo assim, que a gente falou do sacerdócio, que já era um privilégio, que já era algo que tinha que ter feito com zelo, com muito cuidado, ainda mais o sumo sacerdote, porque o santo dos santos não era brincadeira. E é só o sumo sacerdote. E não era brincadeira. E eles levou isso como se fosse só uma obrigação. E isso é muito triste, às vezes a gente fica lendo assim, às vezes a gente também, não justificando o pecado deles, mas só levando por um lado. Às vezes também Vai aprender, né? às vezes a gente não olha para as nossas atitudes, porque às vezes, só um exemplo, às vezes a irmã ela é regente, ou às vezes o irmão toca, ou às vezes, sei lá, um exemplo assim, bobo, não sei se bobo, né? Assim. Aí Às vezes a acaba- gente não tem aquela dedicação e pra nós tá tudo bem, né? Igual fala, tipo assim, é só chegar na igreja, vai estar lá na pasta, eu vou escolher um hino, eu vou cantar um hino. Não ora, não pede E, Deus. exatamente, vai levar como se fosse algo normal, sendo que a cada dia... E parece que não é nada, não é isso? Tipo assim, parece que é uma coisa assim, né? Não tem problema. E se vai acostumando com isso, depois fica tão normal, tão natural, que você não vê mal naquilo. Não vê. Por isso que quando a gente começa a perceber que a gente está deixando a desejar em certas coisas, claro, né, irmãos? Lembrando, Deus conhece nossa estrutura e conhece nosso coração. Isso ele vê. Às vezes, por exemplo, duas pessoas podem estar fazendo a mesma coisa, idêntica, e Deus viu um desprezo no um e no outro ele viu uma fraqueza. Entendeu? Às vezes a pessoa está fraca, está debilitada, está andando mais devagar um pouco, não por desprezo, porque ele está com dificuldade, mas ele está indo diante de Deus, ele está falando com Deus. Ninguém está vendo, mas ele falou com Deus. E o outro não, o outro tem capacidade, tem e despreza. Aí Deus julga, porque Deus conhece o nosso coração. Agora, igual o Pedro falou, você está fazendo uma coisa, você está percebendo, e você deixar aquilo ir, você nunca leva isso para Deus, mesmo também aquele que está fraco, ele também tem que levar diante de Deus. Ou se acontecer alguma coisa, ele está com dificuldade, ele tem que levar aquilo diante de Deus. Senhor, eu estou deixando desejar nessa parte, eu estou com dificuldade assim, eu estou com dificuldade, né, nesse ponto. Me perdoa a minha, né? Humilhar, me perdoa, porque eu agi assim, porque eu estou com dificuldade. Eu lembro uma época que eu estava tendo muita dificuldade de vir limpar a igreja, né? Não sei se a Valéria lembra. E aí, porque eu estava andando um cansaço e, nossa, estava acontecendo tanta coisa. E eu ficava tão triste, eu ficava chateada. Oh, meu Deus, parece que eu estou desprezando. É porque a tua casa está lá, tem que limpar, apesar que não ficava suja, né? Mas aquilo me entristecia tanto. E até quando nós não conseguimos vir, eu fico triste. E aí eu falo, Senhor, me perdoa. Parece que eu estou desleixando. Parece que eu estou desprezando uma coisa que é do Senhor. E aí, porque a pessoa pensa, só uma limpeza, o que tem? Entendeu? Se eu faço, os outros também podem fazer. Por que cada um faz também? Não é. É porque as pessoas, tem gente que justifica, né? E eu falando com Deus, vai ser assim, Senhor, me perdoa, me ajuda, me dê graça. Eu não estou conseguindo, tem dia que parece que sugou todas as minhas forças. E eu falei assim, mas me dá graça, porque eu não quero desprezar isso, eu não quero, eu sei que precisa. Irmãos, a gente tem que fazer isso, a gente tem que ir diante de Deus, você tem que falar com Deus o que está acontecendo e pedir Deus para te ajudar, para você voltar, né, e fazer direito. Não, é muito interessante o que você acabou de falar também, mas sobre essa palavra você vai até de alerta para nós mesmos, né? Porque Deus, ele avisa.
Deus ele sempre fala, né? Por exemplo, com Ofni e Finéias, com Eli, Deus falou com eles o que estava acontecendo, o que estava falando que era... Que nem, né, a gente falou aqui, né? A gente não sabe quanto tempo foi, mas tempo para arrepender eu sei que teve de sobra. Com certeza. Com certeza, né? E até com nós mesmos, porque às vezes a gente é um ser humano que realmente a gente é muito falho, né? A gente deixa de desejar em muitas coisas e infelizmente a gente deixa de desejar em muita coisa, né? É verdade. Quem dera se a gente pudesse fazer o nosso melhor em tudo, toda vez que a gente fosse fazer, a gente tentar sempre fazer o nosso máximo, mas tem hora que infelizmente a gente não consegue, né? Mas em nome de Deus a gente ora, Deus dá graça, né? Sim, você não deixa de apresentar. Exatamente. Igual eu falei, Deus conhece a estrutura de cada um, Deus sabe o que está dentro do coração da pessoa, mas assim, a pessoa também vai dizer, tá bom, tá tudo certo. Assim, Deus conhece o meu coração. Deus conhece meu coração, sabe a minha estrutura e faz igual Eli, conforma, né? Não pode. Porque tem muitas pessoas, né? Não que eu vou falar, mas eu até lembrei que você falou, por exemplo, que tem muitas pessoas que às vezes falam, por exemplo, uma frase só por falar, por exemplo, eu creio, mas você não crê. Deus conhece meu coração, mas você está falando isso porque Deus conhece ou porque você quer se justificar? Não, e o problema é isso, que Deus conhece. Então ele sabe. E ele sabe, Ele então quer sabe dizer, conhece seu coração, que você está fazendo corpo mole. Então, né, só Você pra... não está dedicando, se você nem falava isso. Deus conhece meu coração, Deus assim, como eu conheço. Então, assim, só pra concluir, né, pra gente tomar cuidado e pra gente também até ficar muito atento, porque Deus, ele sempre vai falar com a gente, mas eu creio também ter coisas que a gente também consegue perceber, né, que, por exemplo, quando acontece aquela situação, que seja contou com o pastor, quando você subiu pra pregar, você não tava sentindo a glória. Então, querendo ou não, por mais que, eu não sei se Ofni e Finéias, sabe, não fala, mas já serviu com todo o coração o sacerdócio, mas querendo ou não, até no nosso dia de hoje, até com algumas coisas que a gente sente, tipo assim, nossa, que nem você falou na limpeza aí, não, eu podia fazer mais, eu podia entregar mais, né? A gente faz então, isso é até um alerta pra gente sempre estar preocupando com o que nós estamos fazendo para Deus, né? Observando as nossas atitudes, né? Análise, né? Por exemplo, eu fazia isso antes, eu dedicava mais nessa parte, agora eu não estou conseguindo, estou com dificuldade, o Senhor me ajuda, né? E Deus vai trabalhando. Ou então fala assim, nossa, tudo bem, eu faço. Mesmo que a pessoa estiver fazendo muita coisa, mas fala assim, mas será que eu estou fazendo tudo que Deus queria? Será que realmente eu estou achando que eu estou super dedicada e talvez tem coisa que eu estou deixando a desejar, né, irmão Manuel? De qual? Capítulo 2? A 3:19? E crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Tá vendo? Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, você viu o que Deus falou com ele? Olha a profecia. A profecia foi bem pesada. Ele falou assim que ele ia cortar o braço. O que é o braço? É a questão da genealogia, né? Aleluia. E o braço da casa do teu pai para que não haja mais velho algum em tua casa. Olha que terrível. Só uma curiosidade, que às vezes não é tão grande, ou às vezes nem é, mas quando você lê em Crônicas, você não vê falando de Eli, você não vê falando da casa de Eli. De Tamar, você não vê falando muito, você só vê falando mais do descendente de Eleazar. E você vê que não fala, tipo assim, se fala um pouquinho, mas não fala nada. Exato. Porque que nem você falou, Deus cumpriu com a palavra dele. Sim, aí nós já temos uns versículos aqui que Deus fez o que ele realmente falou, né? Ele fala assim que ele... vamos, antes da gente... depois a gente vai voltar aqui, que a gente vê, mas vamos ver primeiro o que aconteceu. Lá em 1 Samuel 4:10, vamos ler só uns versículos salteados, que foi a tragédia, a primeira tragédia que aconteceu, começando a cumprir a profecia. O Senhor não falou aqui, no versículo, que eles iam morrer no mesmo dia, não foi? Falou assim, os seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. Aí começou a cumprir. 1 Samuel 4:10. Aí depois pula para o 15 ao 22. Pode ler. 10 e 11, depois pula para o 15 ao 22. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Agora do 15 ao 22.
E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E, demais disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E, estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Uhum. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Até o 22. E chamou o menino e acabou dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Ó, que tristeza. Eles morreram no mesmo dia, como Deus tinha falado, né? Aquele profeta. Seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. Morreu mesmo nessa guerra, né? Aleluia, Jesus. E o Senhor falou que ia cortar. Falou assim que quando os filhos chegassem na idade varonil, que não ia ter velho, né, da descendente dele. E quando chegasse na idade varonil, ia morrer. Agora vamos ver lá, o Senhor também, isso aqui, né, cumpriu uma parte, morreu os 2 filhos dele, mas isso que Deus falou era para a descendência dele, não era só para os 2 filhos. Porque ó, aí você pensa assim, nossa, aí a pessoa fala assim, nossa, mas parece que Deus exagerou, né? Porque eram os 2 que estavam fazendo, por que foi para, né, para uma descendência? Porque o que eles fizeram foi muito grave, muito grave. Tocou nas coisas santas de Deus, muito santa, desprezou a oferta de Deus. Então era algo grave. A pessoa pensa assim, mas isso não é nada. Era algo gravíssimo, e que esse Deus fez assim, ele e falou dessa forma, porque era algo gravíssimo. Agora você imagina, Deus, irmão, pensa uma coisa, Deus não é tão misericordioso que muitas das vezes as pessoas podem ver, por exemplo, um psicopata, um estrupador, um pedófilo, que a gente, né, considera essa coisa uma das mais graves. E assim, esse homem vai lá e arrepende, né? E Deus recebe esse homem, né? Um pecador, aleluia, Jesus fez algo gravíssimo e Deus usa de misericórdia. E aí você vê Deus tomando uma atitude tão drástica. Então, quer dizer, que tem coisas que para nós são extremamente graves que a gente nem perdoaria como ser humano, vamos dizer assim. Mas Deus perdoa, quer dizer, Ele é misericordioso. Então, quando Deus fala que uma coisa é grave, é porque ela é muito grave. Porque Ele é o Pai da misericórdia, Ele é amor, entendeu? Então, Ele está dizendo, que nem uma pessoa assim, um chefe tão tranquilo, tão amoroso, deixa, né, é bonzinho daqui, aí de repente a pessoa toma uma atitude, aí as pessoas sempre falam assim, se fulano ficou nervoso, é porque o trem é feio, não é isso? Se fulano tomou essa atitude, é porque o negócio é coisa, porque fulano não faz assim. Isso é verdade, que quando Moisés ficou nervoso, a Bíblia fez questão de falar que ele era o homem mais manso da face da terra, né? Não, eu quero falar sobre outra coisa, sobre a questão que você falou, que Deus sempre dá oportunidade, né? A prova disso é Saul. Deus deu ele a oportunidade de consertar o que ele fez, que ele, né, tentou apresentar o sacrifício diante do Senhor, e Deus deu ele a oportunidade, só que ele não aceitou. Ele fez ele cumpriu meia palavra, ele não cumpriu a palavra completa. Sim. Vamos lá, você está falando de Saul, vamos lá em Saul, né? Aleluia, Jesus.
Só que para mostrar o que acontece com a descendência de Eli, isso. 1 Samuel 22, como as horas são adiantadas, então vamos correr um pouquinho. Aleluia, Jesus. Do 11 ao 23. Então o rei mandou chamar Aquimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai aos sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: ouve, peço-te o filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim, a armar-me ciladas, como se vê neste dia. E respondeu Aquimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados é tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal, não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. Porém o rei disse a Aquimeleque: morrerá certamente tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda, que estava com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor. Porém também a sua mão porque também a sua mãe é com Davi, e porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o idumeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho fino, na éfode de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou o fio de espada, desde um homem até a mulher, desde os meninos até aos de mama, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Porém escapou um dos filhos de Aquimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o idumeu, não deixaria de o denunciar Saul, e eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Ô Paulo, coloca esses sacerdotes aqui que Saul matou, né? Porque ele achou que ele estava do lado de Davi, porque eles deram pão para Davi, deu a espada de Golias. Ele era descendente de Eli, dos descendentes de Itamar. Aleluia, Jesus. Aumenta um pouco ali, Paulo, na parte de Arão, para a gente ver, depois vai subindo. Tem como aumentar? Sai. Isso. Olha aqui, que nós estávamos falando, só para os irmãos entenderem. É igual eu falo assim da genealogia, aleluia, Jesus, que eu gosto muito, mas por quê? Porque mostra pra gente certas coisas, promessas, né, maldições, coisas, a palavra de Deus se cumprindo, né, Deus preservando uma semente. Olha lá, Arão teve quê? Eleazar e Tamar. A gente não colocou aqui os outros filhos que morreram, porque que elas morreram, não tinha filhos, né? Arão, Eleazar e Tamar, beleza. Vamos para Itamar. Eleazar teve o Finéias ali, Itamar, né? Não imediatamente, mas assim, teve vários antes de Eli, né? Mas chegou em Eli, quer dizer, Eli era um descendente de Itamar. Aí Eli teve Ofni e Finéias, vai. Aí Finéias teve o Cabô, tá escrito Cabô de Eli, que é o que... a mãe dele morreu, porque ficou assustada, caiu, né? E a arca tinha sido tomada. E Ofni teve o Aitube, desce. Teve o Alimeleque, vai. Aí o Alimeleque. Esse Alimeleque é esse sacerdote aqui que o Saul conversou com ele, né? E falou: vocês estão conspirando contra mim. E aí, nesse dia, ele matou ele e todos os sacerdotes que estavam ali, que eram descendentes de Eli, naquela cidade, né? Porque eles eram separados por cidades, né? Cada um tinha a sua cidade. A família toda, matou todo mundo. O único que escapou foi Abiatar.
Aí beleza, o Abiatar foi lá, era fiel com Davi, era tranquilinho, e ele ficou como o sumo sacerdote. Então tudo certo, né? Parece assim, matou um monte de gente, mas ali, agora o Abiatar veio, o Abiatar tá, né, é um homem sincero, aquela coisa toda. Só o que acontece? Aleluia, para resumir, a Bíblia fala que quando Davi estava para morrer, né, aleluia Jesus, Deus já tinha tocado no coração dele que quem ia ser ungido para ser rei no lugar dele era Salomão. Mas a Bíblia fala que Joabe, Abiatar e os outros conspiraram em segredo, sem Davi saber, com o Adonias, que era um outro filho de Davi, e fizeram Adonias rei, sem consentimento, sem autorização de Davi. E aí Davi ficou sabendo, porque o profeta Natan chegou e contou para ele: olha, eles estão lá, né, fazendo o rei o Adonias. Tipo uma traição, porque Davi não sabia, não era ele que ia ser rei. Aí o que aconteceu? A Bíblia fala que o profeta Natan e Zadok, aí o Davi foi lá, deu ordem para eles. Eles foram lá e ungiram Salomão. Né? E aí o Adonias teve que se virar para lá. E o Joabe e esse Abiatar, eles ficaram complicados diante do rei, porque eles traíram a confiança, né? E aí Salomão reinou e não fez, né, imediatamente nada com eles no princípio, mas aquela atitude deles foram terríveis. Agora nós vamos ver o que acontece. 1 Reis 2, 26 e 27. Isso. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei: para Nanote vai, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. Tá vendo? Ele foi lançado fora. O Senhor não falou assim que ia chegar um tempo que eles iam chegar perto do sumo sacerdote que estivesse lá, ia pedir, tipo assim, me admite, deixa eu fazer alguma coisinha aí no tabernáculo para eu poder comer, né? Para eu poder comer, me deixa eu fazer qualquer coisa aí, né? E ele foi destituído, não era mais sacerdote. Aí ia falar assim, ainda faço questão de fazer ó, você vê, anos que se passaram, muitos anos, que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. E você vê que o Senhor falou que na idade varonil eles iam morrer, né? Que não ia ter velho. E foi reduzindo mesmo, que quando chega em 1 Crônicas 24, o 3 e o 4, Davi vai, né, antes de Salomão, né, assumir, bem antes, né? Davi fez uma escala, né, do sacerdote, porque eles entravam para oferecer o sacrifício, então tinha uma escala. E aí ele fez essa escala, só que ele dividiu. Tipo assim, um descendente de Tamar, outro descendente de Eleazar. Um descendente de Tamar, aí foi fazendo essa escala nos sábados, que entrava num sábado e só saía no sábado seguinte, aí o outro entrava para ficar, oferecendo sacrifícios e tudo naquele serviço. E aí vamos ver, né, nessa organização que ele fez, na hora de dividir, o que ele encontrou. 1 Crônicas 24, 3 e 4. E Davi os repartiu, como também a Zadok, dos filhos de Eleazar, e a Aimeleque, dos filhos de Tamar, segundo o seu ofício no seu ministério. E achou-se que eram muitos mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Tamar, quando os repartiram dos filhos de Eleazar 16 chefes nas casas dos pais, mas os filhos de Tamar, segundo as casas de seus pais, 8. E Tamar é o quê? Era um descendente. Antes, Eli era descendente de Tamar. Né? E você viu que reduziu a descendência, né, de Tamar, enquanto a de Eleazar tinha o dobro. Mas o Senhor não falou que eles não iam chegar, eles iam morrer tudo na idade varonil, que não ia ter velho. Foi reduzindo, né? E aqui, quando Davi foi fazer a divisão das turmas, ele viu claramente que descendente de Eleazar era muito mais e de Tamar bem menos. Ô, Ju, só uma pergunta rápida, né, por causa da hora. Mas, por exemplo, os descendentes de Tamar, algum descendente, a gente supõe, né, que a Bíblia não fala, né? Se humilhasse, porque, por exemplo, a gente sabe, porque
Todo mundo sabia sobre esse negócio de Eli, tanto que Davi sabia, que Davi, né, até registrou. Mas se algum descendente de Eli se humilhasse, será que Deus podia inverter o quadro ou não? Para aquela pessoa, aquele exclusivamente, sim. Você vê que o Abiatar, enquanto ele esteve com Davi, enquanto ele foi sincero, ele foi o sumo sacerdote, estava dando tudo certo. Só que ele acabou, que ele foi lá e fez isso. Aí a profecia, a maldição veio, né? Porque a maldição estava sobre a descendência dele, né? Mas ele estava fazendo certo. Aí quando ele fez errado, ela veio sobre ele, né? Agora, se ele fizesse certo, com ele não ia ter problema, né? Então, mas os irmãos estão entendendo por que nós mostramos isso tudo? Para mostrar como que o que Deus fala, ele cumpre, e principalmente mostrar, na verdade, como que a gente precisa cuidar das coisas de Deus, que são sérias, né? Que olha que o mal que aconteceu com a descendência desse homem por causa de tratar as coisas de Deus com leviandade. Igual, eu queria fazer uma pergunta, né? Igual aqueles sacerdotes, né? Mesmo que era descendência de Eli, ele estava aparentemente, né? Ele estava servindo a Deus no caso direito, né? Mas a palavra tinha que se cumprir. Sim. Então, assim, mesmo que cumpriu a palavra sobre eles, será que, tipo assim, que eles foram salvos? Porque ele estava fazendo, né? O sacerdócio, mas estava ali, aparentemente, eles tinham sinceridade naquilo que eles estavam fazendo e tal, né? Ali foi um cumprimento de uma palavra, mas ali no caso, será que eles foram salvos? A família deles foram salvos? Você fala as pessoas estavam fazendo direito? É igual quando Saul chegou lá, né? E matou eles, né? Não, ali... Aí, tipo assim, no caso, só cumpriu a palavra, mas eles foram salvos, assim, não sei, mas né? assim, acontece uma coisa, eu estava cumprindo uma profecia, mas aqueles homens não eram tão justos assim, não. Né? Não era, não. Você vê que o que escapou foi só Abiatar. E Abiatar até então era sincero, estava fazendo. Você vê que o Salomão fala, você foi aflito em tudo que o meu pai foi aflito. Ele ajudou, você vê que ajudou. Ele foi o único que escapou. Então os outros que ele estava falando não era tão justo assim diante de Deus, não. Ele ajudou, até eles ajudaram, Davi, aquela coisa toda, mas assim... não tinha aquela plena que a gente só vê justiça. de fora, assim, só uma conversinha deles e pronto, a gente não viu mais nada, então parece que são legais. Não parece que ele era tão justo. Mas você sabe como é que a gente julga pelas aparências? A gente vê uma conversinha e já fala assim, o homem é bom, né? Do Abiatar, você fala? Que escapou? Ele escapou né? Você viu? Matou todo mundo, ele escapou? Exatamente. Exato. Só que aí depois ele falhou, né? Aí a maldição veio sobre a vida dele. Exato. Não, estava totalmente... Até o rei Amazias. Até uma vez um irmão me falou isso, que perguntou para Deus, um irmão falou comigo, perguntou para Deus como que ele estava diante de Deus, o que Deus estava achando dele. Aí ele tirou. Aí saiu esse versículo. E serviu o Senhor, mas não de coração inteiro. Ele, meu Deus, misericórdia. Então, assim, realmente, então, às vezes é porque a gente viu só uma situação, né? A gente até pensa que, nossa, tá uma beleza. Mas Deus, ele vê profundo, irmãos. E aí, eu não sei se os irmãos sentiram da mesma maneira que eu, mas quando Deus fala com Eli, isso constrangeu muito o meu coração. Muito mesmo. Deus, assim, profundamente magoado, e que é uma coisa muito santa. E é bom a gente pedir para Deus, Senhor, me ajuda a ver a santidade das suas coisas como o Senhor vê. Porque às vezes eu falo assim, é santo, mas eu não vejo com aquela santidade do jeito que o Senhor vê. Né? Às vezes eu não dou aquele valor como o Senhor dá. Para mim é uma coisa normal. Né? E não é, para o Senhor não é. Porque para esses jovens a gente pensa, não, mas também o que eles estavam fazendo era muito grave. Mas você acha que eles pensavam assim? Você acha que eles viam que era grave assim? Tô pegando uma carninha aqui, que mal faz, né? Eu tô ficando com as mulheres aqui, o que tem? Elas são, né? Eu sou homem, não sei o quê. E naquela época eles ainda, né, tinham alguns costumes meio diferentes. Então, para eles estava tudo certo.
Exato. Pensando. Aham. Uhum. Uhum. É, exatamente. E às vezes a pessoa despreza até a oração, né? Uhum. Exato. Que não vale nada. Exato. Exato. A gente tem que valorizar. Valorizar, irmão. Tudo, as coisas de Deus, tudo que Deus nos entregou, Deus me deu um ministério, Deus deu um ministério para o irmão, deu para o outro. E assim, todo mundo faz o que você faz? Não. Aleluia. Não é, aleluia. Eu faço, você faz, o seu. Quer dizer, às vezes a gente não para observar o que Deus entregou para nós. Que é especial, não é coisa boba. Né? Então, mas que isso sirva de, né? Foi escrita, a Bíblia foi escrita, as histórias foram registradas para poder abrir nossos olhos mesmo. Exato, sacerdócio era coisa tremenda. Zombaram, desprezaram. Exatamente. Mas, como diz, né, é para Deus abrir nossa mente, né, abrir nosso coração. E se a gente está tendo alguma dificuldade que a gente não sabe, é até uma coisa importante. É a gente querer saber. Porque se eu não quero saber, quer dizer que eu não estou pouco se lixando se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado. Que Deus que engula, né, o que eu fizer. Ou seja, eu não tenho nem coragem de perguntar para Ele se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado. Ou seja, não, por quê? Se eu estiver fazendo errado, eu estou nem aí também. Né? Para abrir nosso entendimento. A gente orar, vai diante de Deus. Se tem alguma coisa que a gente fala assim, nossa, mas eu era mais dedicado nisso, eu era mais assim, estou com dificuldade. Vai diante de Deus, porque Deus conhece cada coração. E Ele vai julgar com cada um conforme a circunstância, o que Ele vê. Né? Porque o ensinamento, irmão, não é para a gente julgar o outro. Não é para você falar, eu estou fazendo, mas o fulano também tá. Ah, é? Tipo assim, então, né? Então tá bom. Você vai ficar muito mais feliz, por exemplo, se seu coleguinha for pro inferno junto com você. Ah lá, não, mas pelo menos eu tenho uma companhia, né? As pessoas falam umas coisas esquisitas que você pensa assim, uai, que lógica é essa? Eu tô fazendo, mas o fulano tá. Então que bom que vocês dois, né, vai ter companheiro, né? Então não é assim. Né? Quer dizer, Deus vai julgar cada um individualmente, porque às vezes a pessoa está fazendo, você também está fazendo, mas a circunstância do outro é diferente da sua. Entendeu? O que Deus está vendo, o que Deus está vendo no coração dele é diferente. Então, você não pode falar, ele, porque Deus conhece os corações. Pode usar o irmão para justificar. Mas eu fiz, mas o irmão também faz. Mas o caso dele é diferente. Exato. É a nossa vida. Aí você tá lá olhando pro irmão. Nosso irmão falou profundamente com o irmão, porque o irmão tá deixando a desejar. E você? Né? E eu? Uai, como assim? Aí você fica olhando pro irmão, aí o irmão vai lá e humilha, muda, e você tá lá, não muda nada. E de repente Deus pode vir falar com você uma hora e mostrar para você, mas o caso dele, o seu é pior. Ele pelo menos reconheceu, humilhou, e você que está só condenando e não muda. Não, porque é até interessante até esse ponto que você falou, porque tem certas coisas que Deus não, né? Vamos falar até ser ministérios, né? Que nem você já me falou uma vez, que tem ministérios que a gente vai ter que sacrificar. E tem outros ministérios, que às vezes o irmão vai fazer uma oração, não que é uma coisa simples, né? Mas ele vai orar e Deus vai derramar graça. Mas já tem outros que tem que sacrificar, tem que ter uma vida de renúncia, tem que ter
uma vida de oração, porque cada ministério, cada coisa que Deus, por exemplo, o que Deus... Até a cobrança é diferente. Até a cobrança, por exemplo, o que Deus te entregou, só um exemplo, tá, gente? Eu não sei de nada, não, só tô dando. O que Deus te entregou não é o que Deus entregou para a irmã Valéria, o que Deus entregou para a irmã Valéria não é o que Deus entregou pro meu pai, o que Deus entregou pro meu pai não é a mesma coisa que ele tem pro meu avô, que ele tem pro meu avô não é o que ele tem para mim, que ele tem para mim não é o que ele tem pro Paulo. E assim vai. É diferente, porque para cada um, Deus vai ter uma condição. Talvez para mim, eu vou ter que sacrificar mais, mas talvez para você vai ter mais ainda. Talvez se você errar, Exatamente. Deus vai tratar de uma forma. Se o outro errar, Deus vai tratar de outra forma. E que nem a gente falou, por isso que é muito ruim julgar. Porque Deus olha o coração e cada qual é uma condição diferente. Sim. E claro também, aquela que o Pedro falou, assim, a gente não pode usar essa justificativa e falar assim, eu não dedico não, porque eu não sou pastor da igreja. Então eu não preciso sacrificar, eu não preciso orar, não preciso fazer jejum, não preciso ler a Bíblia, não preciso fazer nada não, porque eu não sou o pastor. Não, o pastor tem que fazer isso, porque ele é o pastor, né? Aí Deus está olhando para você, tá vendo? Você está desleixado também. Porque você está justificando em cima de algo que ele tem, mas a dedicação é para todos. Né? Senão a pessoa vai falar, ele é diácono ali, então é o diácono. A cobrança dele é porque ele é diácono. Eu não, eu sou só membro. Não. Ele tem a questão dele e o membro tem a dele também, porque aproximar de Deus é dever de todo mundo. Zelar pelas coisas de Deus é dever de todo mundo. Cada qual no seu quadrado, é verdade. Né? Mas não é, a gente não pode justificar em cima disso, porque aí Deus olha e fala assim, Bom, Manuel. Lapidada, exatamente. Nós mesmos temos que sentir o pedido de Deus para nos lapidar em cada posição que a gente está. Exato. E às vezes as pessoas ficam assim, não, mas assim, se eu tivesse na frente, aí eu ia dedicar, aí ia fazer, não vai nada, porque a Bíblia fala que aquele que é infiel no pouco é infiel no muito. Entender isso quando Natan, né, contou para ele, Soares, mas aí você, não, mas esse homem é digno de morte. Exato. Aí ele achou horrível a atitude do homem. Pensei, não, como é que pode uma pessoa ter alguém desse jeito aqui? Não, ele traz para mim que eu vou resolver. Não, realmente, não vou resolver, é você. Então, muitas das vezes, a gente só vai se dar conta que a gente precisa melhorar quando talvez, ou seja, quando o Senhor falar com a nossa. Exato, porque teoricamente a gente tá bloqueada, gente. Você não vai ver. Igual eu falei, já contei isso aqui. Eu falando com Deus, Senhor, mas a pessoa fez isso, fez aquilo outro, e falando com Deus, achando assim, não, eu tô cheio de razão. Realmente a pessoa tinha errado? Tinha. Mas só que na hora Deus me fez entender, mas você também não fez com outro. Aí eu, nossa, entendeu? Aí que eu vi, aí que eu fui ver, igual o Davi, eu não tinha me dado conta. Mas é aquilo, se você quer ser sincero com Deus, você vai diante de Deus, Senhor, vai me limpando, vai me purificando, mostra as coisas que eu preciso fazer, e Deus vê seu interesse, aí ele começa a te revelar. E o interessante da justiça de Deus, que muitas das vezes a gente, por ser servo de Deus, a gente acha que a justiça de Deus só vai beneficiar a gente. Sim. Ela vai beneficiar a gente. O pau quebra no outro e nós é misericórdia. Mas a justiça de Deus só vai beneficiar a gente se a gente tiver retidão com Deus. Senão, que essa mesma justiça vai executar na nossa vida. Pode ser um castigo. Igual eu falei, quando Davi viu a justiça que ele achou que ia executar na outra pessoa, era a justiça que ia executar na vida dele. Exatamente. Então, irmãos, o ensinamento é para nós. Né? Para nós progredir, não é para a gente justificar ou para quando a gente não fazer, mas tá bom, mas o irmão também não faz, outro também não faz, outro também não faz, eu também não faço, né? Então tá tudo kits. Não, porque a salvação é individual, né? Você vai prestar conta individual. Cada um tem um chamado, cada um tem algo, Deus conhece a força de cada um. Então é com você, não é com o outro. Né? Então quer dizer que a gente está servindo a Deus simplesmente por uma aparência? Quer dizer, se todo mundo fizer, eu não fico com vergonha de também fazer, né? Porque pelo menos eu estou igual aos outros, né? Então quer dizer, a gente está servindo a Deus por outro? Não, a gente está servindo a Deus por nós termos uma relação com Ele, individual, né?
Não é comparação, ai. O irmão tem dificuldade, ele não faz, ele não obedece e tudo. Agora eu vou fazer igual? Não. Né? Ele com ele, Deus. Eu não, eu tenho uma relação com Deus. Já viu no casamento? Se a sua esposa resolver fazer alguma coisa com você, ou o esposo falar assim, não, porque o casal vizinho... Uai, o que tem a ver o casal vizinho? O seu casamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ô, Ju, você falou aí, né, amada? Aí eu lembrei, né? Não tem como não falar. Agora não é do Asaf, não. É que você não cabe o Asaf, não. Não, até cabe, né? Cabe, mas eu deixo o Asaf quietinho por enquanto. Não, eu lembrei, foi de Josué. Entendeu? Quando ele chamou o povo e falou assim, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem servir outros deuses, que vocês façam, mas nós permaneceremos fiel ao Senhor. Então quer dizer que Josué não queria nem saber se fulano estava pecando, se ciclano estava adorando outros deuses. Ele colocou no coração dele que ele seria fiel a Deus eternamente. Exatamente. E ele cumpriu. Entendeu? A família dele cumpriu, eles foram fiéis a Deus. Então, tipo assim, eu não tenho que olhar... Porque ele tinha um compromisso com Deus, não era com as compromisso pessoas. com Deus. Eu não tenho que olhar para fulano e ciclano, se está caindo, o que ele está fazendo, não. Eu tenho que olhar para mim. É verdade. Entendeu? Preocupar. Não assim, você, não estou nem aí que se fulano for para o inferno. Não é bem assim. Não. Mas o pastor sempre falou conosco que o homem precisa ter uma vida com Deus. Exato. Ele tem que ter uma vida com Deus. Aí as pessoas falam assim, mas o que é ter uma vida com Deus? Pergunta para Deus. Como é que você vai poder fazer para ter uma vida com Ele, mas entendeu? Você pode ter um relacionamento profundo e se relacionar com Deus é tão gostoso. É verdade. Muito importante, irmãos. As horas são adiantadas. Aleluia, Jesus. Vamos receber o diácono Denilson, que vai fazer a oração. Aleluia, Jesus, e dar os recados.